Conhece a nossa rede MF7? Ainda não? Temos uma loja próxima de você. Temos uma loja na Praça da Matriz, em São João de Meriti, uma loja no Parque Araruama, em frente à praça. Temos 2 lojas no Gramacho e temos a sede em Belford Roxo, Parque Fluminense. Você que ainda não conhece a nossa história, não conhece os nossos produtos, entra aqui no Instagram, curte, compartilha, porque todo dia temos promoções e dica para o seu pet, para o seu gato e entre outros. Queremos convidar você para esse show de atendimento. Nossas lojas em breve estará próximo de você. E lembre-se, MF7, seu cão e seu gato nutrido pelo menor preço possível. Vem! Olha ela aí, pessoal, a top 1 do Brasil, usada aqui no Criatório é Demais. Deixa eu mostrar para você a beleza dessa mistura e vou aprovar aqui que é super limpa. Aqui na embalagem, nós vamos derramar aqui. Olha, não fica uma sujeira, pessoal. Incrível a qualidade dessa mistura, que é a top 1 do Brasil, imbatível, tá? E é a ração aqui do Criatório é Demais. Fala minha galera, boa noite. Estamos hoje aqui, rapaz, até que fim conseguimos trazer esse que eu posso falar aqui, cara, sem medo de errar, que também é um dos ícones. Quem não conhece, o Rafael Basílio. Eu vou tratar ele como Rafael Basílio, que já puxou meu orelha uma vez. Me chama de Rafael, rapaz, que nós estamos aqui no bate-papo de passarinheiro, mas no meio da massa passarinheiro, o pessoal chama ele de Dr. Rafael Basílio. Seja bem-vindo, meu querido, ao canal É Demais. Obrigado, meu amigo. É muito orgulho de estar aqui com você. E te peço desculpa por ter demorado tanto essa entrevista aí. Mas o objetivo do atraso é porque eu simplesmente achava que poderia acrescentar pouco aí, de tanta fera que já falou aí. E eu falei assim, gente, o que eu tenho que falar lá? O pessoal já falou muito. Mas aí agora com a entrada do criatório e dos filhotes e a introdução dos filhotes nos torneios, eu acho que eu posso ajudar alguma coisa aí. Mas vamos começar lá do passado. É o momento, diga-se de passagem, é o momento. Que a gente se conhece desde o Fórum Coleiros e Trincas. Coleiro é demais. É verdade. Foi pro Ebre, voltou para Brasília e hoje está lá com o Jorge, não é isso? Tá vendo aí? O Rafael Basílio conhece um pouquinho da nossa história também, cara. Muito, muito legal a gente, né, tá trazendo essa turma lá das antigas. Poxa, acredito que a galera fica meio perdido quando a gente fala aqui de Fórum Coleiros e Trincas, mas para quem conhece essa época, foi um marco, né, cara? Foi algo era muito legal. Isso era 2005, 2006, 2007, 2008, acho que 2009 tinha o fórum também, né? Domingo à noite a gente já ficava ligado para saber os resultados do Brasil todo ali, né? Rafael, antes da gente voltar lá, é lógico que a gente vai conhecer um pouco da sua história, mas logo de início eu queria lhe perguntar, acho que eu já fiz essa pergunta para você uma vez no WhatsApp, se mudou o seu gosto pelos coleiros, né? Porque você sempre foi muito conhecido pelos coleiros que você teve, pela apresentação que esses coleiros tinham, o modo que eles cantavam, e já a gente vai falar de um que é um dos primeiros lá, que foi o Brutus, né? Que é um dos vídeos mais visualizados no YouTube, né? Coleiro Bruto. Se você não viu ainda, depois você coloca aí. Há 12 anos atrás, acho que esse vídeo, né? Um coleiro dançando, molinho, aquela coisa toda. Você ainda tem esse gosto, Rafael? Tem, sim. Eu nessa grande polêmica aí de chuva, bitola, e eu comecei a pensar sobre isso. Hoje eu divido o coleiro, a apresentação de um coleiro no torneio, em 5 categorias.
Vamos começar da primeira até a quinta. O primeiro estágio do coleiro, para mim, é o coleiro que está cantando chuva, que ele quase fecha o olho, ele vira uma bolinha no poleiro, ele está quase dormindo na estaca. Para mim, aquilo ali é o nível 1. É o mais zerado possível e ele está cantando, geralmente, carretilhando. O nível 2 para mim é o coleiro que canta chuva, mas canta pulando, descarregando, mas ele não canta bitola hora nenhuma, ele está só descarregando. Um coleiro, quando ele evolui, ele está um pouco mais quente na estaca, ele canta bitola, é o nível 3, isso tudo é da minha cabeça, tá? Não tirei. O nível 3, ele está cantando bitola, mas ele está cantando parado. Ele é apático no torneio, ele canta bitola, mas é apático, ele não vai defender a gaiola dele, mas ele também não canta chuva, mas ele pega aquele coleiro que perde uma eternidade na comida, mas quando volta, canta bitola, paradinho. E o nível 4, que é o que eu mais gosto, é o coleiro que canta bitola, ele defende sua gaiola, mas é um coleiro concentrado, ele não perde muito tempo brigando. Ele vai lá, dá o combate, atira na cara do outro, mas ele já dá as costas e volta tirando. Mas é um coleiro que tem atitude. Ele perde pouco tempo na comida, se o adversário voa do lado, ele vai lá ver o que aconteceu, ele dá um canto ou dois, mas ele volta, vira as costas e retoma com mais velocidade que tinha antes. E o nível 5, para mim, é o mais difícil de pilotar, porque é o passarinho que está no extremo da prontidão, que ele briga o tempo todo, ele canta combatendo, ele vai na grade, ele desempulece. É muito difícil a gente conseguir pilotar uma máquina dessa. Mas são as apresentações mais lindas de todas, quando você consegue pilotar. Mas o que eu gosto, o que eu procuro é o nível 4. É o passarinho que do jeito que eu expliquei aí. Então, assim, na minha cabeça, quando eu vejo uma apresentação de um coleiro hoje na estaca, quando eu olho, eu falo assim, gente, de 1 a 5 ele está em qual esse coleiro? Eu penso nisso, entendeu? Isso eu nunca falei para ninguém, estou falando aqui, mas é uma forma que eu divido na minha cabeça a apresentação de um coleiro de torneio, né? E assim, deixar bem claro, tá, gente? Isso é a opinião do Rafael hoje, dia 21 de fevereiro de 2023. Porque o conhecimento é dinâmico. Às vezes eu aprendo uma coisa amanhã e eu falo assim, vixe, falei uma merda ontem, dia 21, eu já estou pensando diferente. Então, isso que a gente vai conversar hoje aqui é baseado no meu conhecimento até agora. E eu sou um eterno aprendiz. Eu aprendo com um menino de 8 anos, eu aprendo com um senhor de 80, e eu tenho o ouvido aberto para aprender. Só nas lives suas, eu sou um frequentador e assisto as lives passadas, porque é muito prazeroso falar de coleiro. Se a gente é apaixonado, tudo a gente está aprendendo. Toda hora a gente está aprendendo. Então, é isso aí. Tenho certeza que muita gente, pela primeira vez, ouviu rapaz, essa qualificação aí dos 5 pontos aí, né? Cara, extraordinário, sensacional. E outra coisa interessante, tem coleiro, independente da mexida, ele só vai cantar de um jeito. Já tem outros que, dependendo da mexida, ele canta no nível 4, ele canta no 3, ele pode pular para o 2, tudo de acordo com a mexida, né? E de acordo com o gosto. E para encerrar, e para falar mais ainda, eu vejo assim, muito preconceito em relação ao chuva, o pessoal bate muito duro no chuva. Então, assim, é muito cômodo para uma pessoa que pode ter um bitola de apresentação 4, 5, com resultado, ficar metendo o pau no chuva. É muito cômodo isso. Mas olha para o outro lado, você imagina um assalariado, um cara que rala a semana toda, aí ele tem um coleirinho dele que só finaliza no modo 1 ou 2. Só finaliza assim. Mas é a alegria do cara, é o que ele pode ter, bicho. É a alegria dele, é o sábado que ele vai, é o domingo que ele vai, ele pega o caquinho de vidro dele, lá ele tira foto, ele está feliz, ele chega em casa, ele bota na estante dele. Então você vai virar para um cara desse e falar assim, seu coleiro é um chuva, não vale nada. Para ele é o melhor que ele pode, é a alegria do cara. Então a gente tem que ter muito bom senso em analisar as coisas, né? Mas vamos em frente, tem muito assunto. Rapaz, já começamos aqui a todo vapor, sensacional. Imagino que vem, né, de assuntos aí mais para frente. Então vamos voltar lá no passado, né, o Rafael? Poxa, você é um cara conhecidíssimo aí, especialmente no estado do Espírito Santo, né, em Linhares. Os resultados, né, da tua carreira
desde, né, lá de antigamente, então eles vão conhecer um pouco desse passado, como que é a sua chegada, essa sua paixão, como que você conseguiu, eu acho interessante também, né, porque o Rafael Basílio é médico, né, como que você conseguiu dividir a paixão coleiro, torneio, os estudos, que não é fácil, né? Conta um pouco dessa história pra gente aí. Tem muita história, Paulo. Eu nasci e fui criado até os 7 anos de vida. Eu fui criado no interior, distrito mesmo, pequeno, muito no meio rural mesmo. Então, lá no interior de Pedro Canário, aqui no norte, divisa com a Bahia, no distrito de Cristal do Norte. Então, lá, menino que cresce dessa forma, você sabe como que é. Cresce no meio do cavalo, da vaca, do passarinho, e o passarinho é cultura do Brasil, é cultura do brasileiro. Então, quando era bem pequeno, eu sempre tive passarinho, e eu tinha 3. Eu lembro bem que eu tinha um bigodinho, um coleiro e um caboclinho. Aí ele falou assim, por que a sua paixão por coleiro? Porque era o único que cantava de viola na mão. Então, eu me apaixonei pelo coleiro, porque eu falei, esse aqui canta de viola na mão, eu quero criar esse aqui. Mas aí, com 8 anos, eu mudei para a cidade grande, fui para Vitória, e sempre tive passarinho. Eu notei aqui, em 1993, eu tinha 12 anos, eu escutei que existia um lugar em Vitória que o pessoal reunia, era chamado torneio de passarinho, de coleiro. Falei, não é possível que existe. Aí eu peguei uma carona, fui no determinado lugar, que hoje é a pracinha de Maruípe. Você sobe, é no alto do bairro Maruípe, Vitória. Tem um coreto da praça até hoje. Lá, eles faziam a roda e tinha o torneio lá em cima do coreto, torneio aberto. Aí, em 1993, eu fui lá e vi. Eu fiquei apaixonado com aquilo. Eu falei, rapaz, é tudo que eu queria. É ser coleiro e botar para cantar e disputar. É o esporte que eu quero. Aí eu me envolvi com aquilo e eu lembro bem. O primeiro coleiro que ganhou é da cor que eu mais gosto, que eu acho mais bonito, que é o baiano branco e bico amarelo. Então eu fui lá, ainda o que ganhou era dessa cor. Eu falei, nossa, coleiro Churupita, do Marcelo de Maruípe. Falei, nossa, mãe, é isso que eu quero ter a vida. Eu quero ter um bicho desse. Aí eu fui nessa luta atrás e consegui trouxe um lá da cidade chamado Cristal, um coleirinho chamado Cristal. Botei o nome de Cristal, puxei e já dei sorte de finalizar. Finalizou baixo, mas finalizou. Ele tinha uma apresentação bonita. Um médico, na época, falou assim, eu troco com você no Temoso. O Temoso era um passarinho ganhador, mas estava desacertado. Aí eu falei, rapaz, vou trocar o meu coleiro em outro? Não posso trocar não. Esse aqui é meu filho praticamente. Aí juntou aquele monte de gente, um menino de 13 anos, de 12 anos de idade, 13 anos. Rapaz, você vai deixar de pegar o Temoso por esse coleiro seu aí? Pega correndo. Aí eu fui e peguei. O Temoso foi o meu primeiro lugar, foi o Temoso. Tem no Facebook, tem lá. Uma plaquinha, 110 cantos. 110 cantos nessa época, Pablo, 1993. Rapaz, era canto demais. Era uma coisa assim. Absurdo. Passar de 100 era uma coisa assim. Se passou de 100 já estava bom demais. Aí a coisa foi evoluindo. Aí fui sempre tendo coleiro assim. Nessa época, Pablo, a gente, para buscar os diamantes, eu não tinha nem a enxada para cavar os diamantes. Então, você sabe como que é a dificuldade do início, né? A gente não tinha conhecimento, a gente não tinha condição de ir atrás do bom. Então, era muito na sorte, trocar um pelo outro e ia rodando. Aí, eu estou olhando aqui que eu anotei as coisas. Isso foram passando vários coleiros, né? Tudo, nada extraordinário, mas era o que dava para o momento. Em 2005, eu me formei em medicina, em Vitória, e fui para Belo Horizonte para fazer ortopedia na UFMG. Aí você pergunta, como que conciliar medicina com passarinho? Rapaz, eu morava na moradia dos residentes da Federal de Minas. Eu fiz amizade com a gestora lá, com a diretora, ela deixava eu ter gaiola dentro do meu quartinho, da moradia. O quartinho era um cubículozinho, e deixava... Eu tinha gaiola dentro da moradia da universidade. Caramba. Isso em 2005, 2006. Aí eu conheci o pessoal de Minas, o Aderbal, o Flavinho, o David, do Roy Corroy, o Geraldinho Magela, o Geraldo Fritz, e muita gente. Aí, o primeiro feito, que eu acho que é mais notável, foi em 2009, com o coleiro tiroteio. Eu ganhei a etapa do Nacional em Vitória, eu morando em Belo Horizonte. Aquilo, para mim, eu tenho esse troféu até hoje. Foi um dos poucos troféus que eu guardo.
Porque a gente saiu de Belo Horizonte num golzinho G3, aquele golzinho geração 3, ou bolinha, nem lembro mais, acho que era geração 3. Aham. Tinha 8 coleiros dentro do gol e um trinca-ferro. Você imagina, 9 horas de viagem, uma bagunça, bicho. Coleiro, um em cima do outro, era uma gaiola em cima da outra. 9. Aí ganhou o Nacional por 170 cantos. O Fogo Selvagem ficou em segundo com 144. Eu só ganhei essa etapa porque o Fogo, foi o Rogerinho que puxou. O Fogo deu azar de incidir um raio de sol em cima da gaiola dele na final. Aí o que aconteceu? Ele foi coçar. Então ele passou 15 minutos coçando e deu 144. E o meu, que depois eu vou falar a história desse coleiro, ele deu 170. Esse coleiro de tiroteio, ele foi transferido para o Eduardo de Vitória, depois foi para o Marquinhos, foi para o Beto de Gargaú, o Beto de Gargaú foi para o Marquinhos Prolar. O Beto, na live dele, trocou o nome de tiroteio para Gavião. Ele falou que nos 7 dias da semana, esse coleiro cantou 6 vezes, todas acima de 200 e uma acima de 300. Ele fala na live dele. Ele era extremamente velocista, ele só tinha um porém. Aqui no Espírito Santo, torneio aqui é de ginásio com teto muito alto. E ele tem medo, ele ficava trincando, ele caía muito no rendimento. Não é todo lugar que ele cantava. Quando ele chegou em Campos, aquela região que tem uns torneios mais bem preparados, mais acolhedores para o passarinho, ele explodiu. E caiu na mão também de quem entende muito mais do que eu, que é o Beto, o Marquinhos Prolar e etc. Então Mas ganhar essa etapa, então, foi. Essa etapa, então. Nossa, cara, foi uma coisa assim. Foi uma coisa. Não tem nem como explicar, porque foi um reencontro com os amigos de Vitória, vindo de Belo Horizonte, né, uma viagem nessas condições aí, uma viagem extremamente prazerosa. Você imagina a farra de você viajar com 2 amigos, cheio de passarinho, e ainda ter a sorte de ganhar o primeiro lugar. E a ansiedade de chegar e postar no Fórum Coleiros e Trinca? Rapaz, na volta da viagem, já foi postado na volta. Aí o Helder de Niterói, doutor Helder, um cara muito sério, assim, não conheço pessoalmente, mas já conversei muito com... O Helder foi transferir o passarinho para ele. Isso foi no domingo. Pouco tempo depois, acho que na quarta-feira ou quinta-feira, o passarinho despejou pena. Eu fui e vi aquilo no fundo da gaiola. Aí sempre tem um capetinha que falava assim: que isso, Rafael? Varre essas penas e manda embora. Rapaz, não tem coragem de fazer isso, não. Eu liguei pro Helder, aconteceu isso, o passarinho tá repicando mudo agora. Isso era logo depois do Nacional. O Nacional foi em setembro. Foi em setembro isso. E ele fez isso. Aí, Rafael, eu não tenho interesse mais porque eu tinha interesse em participar do estadual aqui do Rio. Eu falei, não, tudo bem, tá certo. Aí foi essa história do tiroteio aí. Eu permaneci com ele, depois foi essa história que eu falei. Eu transferi para o Eduardo, do Eduardo passou pro Beto, o Beto foi pro Marquinhos Prolar. Ele faleceu na mão do Marquinhos Prolar. Entendeu? Em 2010, eu terminei a residência de ortopedia lá em Belo Horizonte e vim para Linhares, no Espírito Santo. Aí eu conheci todos os grandes amigos que eu tenho aqui em Linhares e comecei a continuar essa paixão por coleiro. Aí, nessa época, de 2010 até 2017, por aí, o que me movia era, assim, buscar diamantes ou promessas. Aí falava assim, Rafael, surgiu um lá não sei aonde. Eu fazia todo o esforço para ir lá olhar para o vídeo e tal, e trazer tudo passarinho iniciante, nada extraordinário, mas o que me movia era aquela ansiedade de você ter algo novo, assim, sabe? Porque eu nunca tinha paciência. Você vê que poucos passarinhos eu fiz mudo de passarinho. Eu sempre tinha alta rotatividade, eu não tinha muito saco de ficar desbravando, não. Curtia, o que tinha que curtir depois girava, né? Aí chegou uma época que eu falava assim, gente, eu não consigo explorar o melhor do passarinho porque eu não tenho paciência com ele. E realmente, você vai olhar as grandes duplas que são formadas, pássaro e proprietário, são duplas de anos, né? Assim,
As pessoas você vai conhecendo o passarinho depois de muito tempo, né? Geralmente. É. Eu comecei a perder a graça disso, aí eu fui encerrando e mudei o ramo. Mas nesse trajeto aí, apareceram vários passarinhos. Aí um deles que você citou hoje foi o El Louco e o Mr. M. O Mr. M, para quem sabe, é aquele lá do São Sebastião do Alto, hoje voltou para São Sebastião do Alto, que é do Gonzaga e do Thiago, que veio para mim, foi para o Marcos Aron, foi para o Genilson lá de Aracaju, do Genilson veio para o doutor Daniel aqui em Teixeira de Freitas, e do doutor Daniel voltou à origem lá com Gonzaga. O El Louco, ele era lá de Anta, perto de Sapucaia, interior do Rio de Janeiro, ali perto de Três Rios, do Ricardo. E tinha sido do Zanata antes. E ele é lá do Triângulo Mineiro. Essa dupla foi campeão e vice da temporada 14-15 aqui em Ares. O campeão foi o El Louco, com uma regularidade muito impressionante. Incrível. E o vice foi o Mr. M. Né? Você deve lembrar, você citou o El Louco aí, né? Uhum. É. Depois o El Louco foi para o Dr. Helder de Niterói, do Helder foi para o Ralph. Aí o Ralph fez uma viagem para os Estados Unidos, deixou a funcionária tratando, o passarinho fugiu e sumiu. Esse foi o fim do El Louco. Depois surgiu o Firmeza, o Incêndio, o Comendador, que hoje está com o Serginho Murilo lá em Campos. Cantou uma fera aí. Acordou aqui, já dá um jeito nele. Aí foi o Maçarico, Pinga Fogo, Baile. Eu não tenho que citando os outros aqui. E em 2017, final de 2017, começo de 2018, surgiu o melhor que eu já fiz até hoje, que é o Demolidor. Demolidor, ele é um pássaro que nasceu em Ipatinga, em 2016. Ele foi revelado em abril de 2017, ainda pedrado, é um baiano amarelo, que eu acho, nesses 20 e poucos anos, quase 30 anos de torneio aí, foi o melhor que eu já tive. Assim. É um passarinho que ainda não falou o que pode falar. Ele foi campeão aqui, foi bicampeão de temporada aqui em Ares, 18, 19 e 22, 23, comigo aqui. Já chegou até 164 em 10 e de final 203. Então, assim, ele é um passarinho que ainda não falou o que pode falar, mas tem muitos prêmios, muitos troféus e a apresentação espetacular. É uma coisa de outro planeta. Hoje ele não pertence mais a mim, hoje ele é do amigo Júnior, de Carangola, Minas Gerais, mas é um passarinho que todos os ex-proprietários ficam com o coração pulsando. Porque... não sabia não. Mas você transferiu ele agora, recentemente? Transferi agora, em janeiro, porque eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Ou focava nos filhotes, ou focava nele. Por quê? Eu cruzei ele em 2019 e cruzei agora. Eu tinha 2 filhos dele aqui e tinha um monte de filhos alguns filhos do profissional. E você sabe, Pablo, assim, a gente criar baiano e gravata, coleiro gravata, no mesmo ambiente é muito complicado. São anilhas diferentes. As fêmeas, tem fêmea que acasala com o canto de um e no visual com o outro. Entendeu? Então, assim, chegou uma hora que era incompatível eu criar baiano e gravata no ambiente de 6 metros quadrados, que é o meu criatório. Entendeu? Aí eu falei, não, eu tenho que tomar uma decisão e eu vou focar nos gravatas, na linhagem profissional, que é o que eu me propus, e eu vou abrir mão do Demolidor. E assim foi. E agora, recentemente, eu transferi um filho dele, é o último filho dele que eu tinha, acabou de dar 142 cantos aqui no torneio, eu transferi para um vizinho aqui que conhecia ele, gostava muito dele. Então, hoje eu estou com isso aí. Você já fez praticamente um resumo aí, um resumão, né? Mas nós não vamos deixar passar batido, não. Eu pulei muito coleiro. Eu pulei o Petróleo, que hoje está em Aracruz, lá com o Juliano Devem. Eu pulei o V12, que ainda é meu, mas está galando no criatório de um amigo que cria baianos lá em Jaguaré. Eu pulei aquele V8, que foi do Tadeu lá de
lá de de Itororó. Tororó. Foi seu também, que passarinho? Foi. Pulei o Viper, que foi lá de Ipatinga. E passarinhos também foram, graças a Deus, foram vários, assim. E aproveitei com muitos passarinhos e fui muito feliz com eles. Assim. Agora a gente vai passando por fases, né? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouquinho, né? Tem algumas perguntas aí nesse meio tempo, nessa sua caminhada, né? Você já resumiu um pouco lá do seu passado, né? Onde você nasceu, onde se criou, onde você formou, depois você veio para Linhares, onde você começou a ganhar um destaque maior em termos de torneio, começou a adquirir, graças a Deus também começou a ter uma condição melhor, né, Rafael, para poder fazer aquela fase que você né, propôs de ir lá buscar. Eu queria saber isso aí, cara. Essa fase que você estava ali sempre de olho em uma novidade ou outra, onde era? Ensina pra gente aí a estratégia, porque, poxa, eu vejo você fazer isso com maestria. Ó, você, Álvaro Neto, eu acho que são os dois caras que eu vejo que são maestros nisso aí. De olhar, saber garimpar, de ir na cidade certa, de ir no... Outro cara também que faz isso com maestria é o André Rodrigues, lá de Barra Mansa. Vocês sabem os locais certos. Vê se estou falando besteira. Você sabe o local certo, o passarinho certo, na hora certa. E outra coisa, vocês conseguem dar continuidade nesse trabalho. Ensina pra gente aí um pouco dessa fase que você passou aí, como que é garimpar isso, a dificuldade, os acertos. Ô, Pablo, eu tenho um tio que ele já mexeu no passado com canário de briga. Há muitos anos atrás, e graças a Deus ele abandonou isso. E ele sempre me falou que canário era região. Aí, porque ele falava que existia genética. Assim, sempre, mesmo sendo em ambiente selvagem, os melhores iam vencendo, os melhores iam reproduzindo e essa genética ia sendo transmitida. E eu sempre acreditei nisso em coleiro de torneio. Para quem gosta de coleiro com ordem, né? Eu estou falando de coleiro com ordem, que canta naquele nível 4 ou 5, né? Então, eu sempre busquei isso. Quais são as regiões onde tem passarinho com resultado e passarinho com atitude e aptidão para torneio? Aí, ao longo disso aí também foi futucando. E futucando eu gostava muito das regiões. Da região de Sete Lagoas. Quando eu falo Sete Lagoas, é todo o entorno. Pará de Minas, Sete Lagoas, Esmeralda. É ali a região do Baiano Amarelo. É o Baiano Amarelo de Minas. Então, é o Baiano Amarelo Mineiro, que eu quero dizer. Essa região é fantástica. Eu já tive a oportunidade de ir em fazendas lá, de amigos ou de conhecidos. Quando você vê no ambiente selvagem, não tem coleiro gravata solto, é só baiano e só amarelo. Eu vi um baiano branco, o resto tudo amarelo. Lá eles chamam de pretinho. Então, esses pássaros daquela região ali, eles têm uma aptidão para a roda absurda. São pássaros assim, mais frouxos, mas você dá condição para ele explode no torneio. Então, assim, é um pássaro que tolera mais tempo de fêmea, que eu até gosto mais. Eu não gosto muito de passarinho de pouquinho tempo de fêmea, porque a chance de derrapar é maior. Então, eles toleram mais tempo de fêmea, mas quando você acha um passarinho com aptidão, ele explode. E o fato é que você observa o Evandro, lá de Belo Horizonte, né? O Álvaro Neto, os dele, ele importa de lá, a maioria. Eu sempre gostei dessa região, para o Baiano Amarelo. Aqui no sul do Espírito Santo, é uma região... Hoje está menos, mas no passado tinha muito passarinho velocista. Região de Cachoeiro, aquela região ali não é nem Campos, não é perto de Cachoeiro, ali, Rio Novo. Ali tem os passarinhos. E ali dá muito, mistura muito. Gravato com baiano, que é uma região mais mesclado. Também tem um passarinho com aptidão. Outra região que eu gostava muito é a região de Ubá, em Minas. Ubá era fantástico também. E os torneios de Ubá na época, isso na época que eu digo, era 2009. Eram torneios muito pesados, em horário. Então, os passarinhos que cantavam lá tinha resistência. Então, eu gostava muito. Aí, com a evolução das redes sociais, do WhatsApp e tudo, não existia mais novidade. Porque um cara lá do interior, lança na rede social, o Brasil todo sabe. Então, assim, essa função de garimpar talento, isso acabou, porque
isso já caiu por terra, porque a pessoa hoje, o mundo é global, as pessoas estão interconectadas, né? Então, é uma coisa. Então, respondendo essa pergunta, eu gostava do sul do Espírito Santo, região de Ubá e da região da Grande Sete Lagoas ali. Entendeu? Perfeito, perfeito. Que era a minha favorita. Já errou em alguma contratação nessa época E lá? Você fala, muito, uau! e Chegou no ano que muito, você... e muito. Porque é muito difícil, né, Paulo? O diamante é difícil, né? É difícil, cara. O bom é difícil, cara. Não tem jeito, né, É Rafael? muito difícil. É muito difícil. E outra coisa, essa história de a pessoa achar assim, tá na mão de um senhor lá, tá na mão de um menino, na sua mão vai explodir. Sai fora. Ou, às vezes é um menino de 16 anos que mexe com coleiro desde 4 anos de idade. Com observação, com a perspicácia absurda. Entendeu? Às vezes é um senhor de 80 que mexe com coleiro desde 8 anos e é observador. Ele bota qualquer um no bolso. Então, existe o carregador de gaiola e existe o passarinheiro. Tem cara que é carregador de gaiola. Ele não vai acertar nada nunca. Ele não tem observação. Entendeu? Ele não tem perspicácia. Já tem outro que entra no esporte aí. Tem gente aqui que entrou no esporte outro dia e já está derrubando outro facilmente. Ganha tudo. Esse rapaz, eu adoro rever as lives dele. O Bruno, eu nem conheço, mas eu sei o Bruno de Teresópolis. Bruno César. Rapaz, eu admiro esse menino. Eu te chamando menino, foi com todo respeito. Ele é mais novo que eu, esse jovem rapaz. Ele é uma fera para mim. A perspicácia. Não é, rapaz? É absurdo. Eu adoro assistir a live dele. Rever e aprender com ele. Né? Então é isso. A gente, o passarinheiro, ele tem que ser observador. E, Rafael, e quando que você... Porque é o seguinte, aí a gente volta lá e vê os seus resultados. Não é à toa. Não bastava ter o bom. Você sempre teve o bom, você sempre buscou o bom. Mas não basta só isso. Aí não é segredo para ninguém. Quando que você deu aquele start assim e falou, caramba, o caminho é aqui, essa perspicácia que você está falando, esse feeling, esse entendimento. Quando que foi que aconteceu isso? A sua ligação sua e o coleiro? Quando foi, eu não sei bem, mas uma coisa que eu sempre dividi muito bem na minha cabeça, é outra coisa na minha cabeça aí. Para mim, mexida de coleiro são duas coisas. É morada e enfemada. A morada e a enfemada. Quando você vai adquirir um coleiro, a pessoa fala assim, qual que é a mexida? É fêmea na divisória 16 horas. Não. Isso não é mexida, não. O mais importante você não falou. Como é que é a morada? E de domingo até sábado, como é que é? É o mais importante. Porque se ele tiver na morada certa, ele canta 15h30, ele canta 16h30. Entendeu? De fêmea. Mas se a morada estiver errada, ele não canta, não. Pode esquecer que ele não canta, não. E qual foi o grande salto que eu aprendi e aprendo demais com essa parceria de hoje em dia? Parceria, submissão e qualquer que seja. Eles acertaram a morada. A parceria, você acerta a morada do coleiro, você esfria o coleiro. Não é isso? Você esfria, você melhora a morada dele e a enfemada está sendo as mesmas que sempre foram. Fêmea de manhã, fêmea 4 horas, fêmea na divisória, fêmea misturada, fêmea no bufurinho, tudo. Mas a morada foi acertada. Antigamente. Você está falando assim, ele não altera, né, o comportamento, não é isso que você está falando, Rafael? Você entendeu? Porque antigamente, o que acontecia com os passarinhos? Começava em agosto, média alta. Aí, quando chegava em outubro, novembro, começava a derrapar na curva. Por quê? Aprontava, fêmea aprontava, macho aprontava, ser regular. Dois seres vivos que vivem às custas de hormônios sexuais. Chegando à época da reprodução, como é que você segurava isso? Era difícil. Não era difícil? Aí que vinha... Aí essa parceria, ela ajuda muito isso, porque você segura o macho, você segura a fêmea, que a fêmea você agora pode pegar ela e misturar com outro e tudo. Agora, um coleiro baiano, de antigamente. Baiano que eu falo, esses baianos mineiros que eu sempre tive. O baiano da Bahia mesmo, eu nunca gostei muito, eu nunca tive muita sorte. Esses picantes fio-fio, eu nunca tive sorte, e são poucos que eu vejo que foram para frente. Se eu estiver enganado, o pessoal me desculpa, mas
aqui que vieram aqui para a minha região, para o meu conhecimento, foram poucos. Então, um passarinho desse, se acalmava um baiano, como se acalmava um baiano que ele aprontava? Era com a fêmea perto dele. A fêmea ficava pronta, ia chocando o macho, ele ia acalmando, ele ia começando a acalmar, ele próximo a ela sem ver, geralmente. Aí, quando chegava na véspera do torneio, você enfiava a fêmea, ele levantava o gás e puxava. Então, a parceria do baiano antigamente era a fêmea pronta perto dele. Mas aí começava, fêmea voltava, fêmea pedia gala, passava do ponto. Agora, com a parceria, você consegue segurar os machos em dezembro, em janeiro. Olha as médias estão aí. As médias são absurdas. Né? Eu vejo aqui em Linhares, aqui em torneio de Linhares, puxa os resultados de Linhares, que é o último torneio. Primeiro lugar, 208. Segundo lugar, 205. Terceiro lugar, 191. E assim descendo. Torneio pesado, torneio sério. Em janeiro. Antigamente, uma época dessa, os passarinhos estavam tudo louco. Passava de fêmea, passarinho ficava limpador de para-brisa, porque era difícil você segurar. Porque a morada estava difícil. Não é assim? Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Mexida de coleira é morada e enfemada. Perfeito. Sensacional. Rafael, passarinho de verão. Você tem esse gosto? Porque assim, tem passarinho que realmente não adianta. Só vai cantar de janeiro para cá. E se a gente fazer um pente fino aí, agora no Brasil mesmo, você vai ver que tem muito bicho dando pancada aí, se superando tudo, mas você vai ver de janeiro para cá. Quando você garimpava, você tinha essa escolha também certa de saber o mês que ele vem? E há uma desvalorização dessa ave que só vem no verão, ou você acha que não? Desvalorização, sim, né? Porque os maiores olheiros, as pessoas que mais valorizam, são as pessoas que querem disputar grandes campeonatos. E os grandes campeonatos são de agosto a dezembro, no máximo janeiro, que são os estaduais e os nacionais. E eu sempre gostei de coleiro que apronta cedo, sempre. Quem não gosta? Chega no final da muda, final de julho, começo de agosto, você já está morrendo de saudade de torneio. Você quer o quê? Você quer torneio. Tá agoniado. Você quer torneio. Não é assim? Então eu sempre gostei daquele coleiro assim. Você mexia a fêmea, ia botando fêmea, ele ia aprontando pela fêmea, mas cantava na roda. Eu sempre gostei. Só que tem passarinho que não é assim. Geralmente são de pouquinho tempo de fêmea. Eles precisam aprontar por conta própria para depois você começar a puxar. Não é assim? Porque se você ficar enfiando fêmea, eles vão até evoluindo. Vai ficando meio cheba, vai ficando meio... faz coisa feia, né? Então, mas, se eu puder escolher, eu quero a primeira opção. Que é, por exemplo, o meu V12, ele começa, se eu quiser, ele cantou esse ano em julho. Porque ele já canta 10, 11 meses no ano, ele é crônico. E ele responde a isso. Se eu meter fêmea, ele puxa, ele canta. Vai embora. Entendeu? Mas, infelizmente, tem outros que não são assim. Então, assim, tem passarinhos, geralmente são de pouquinha fêmea. Você tem que esperar eles, e são gravatas, a maioria são gravatas. Você tem que esperar ele aprontar por conta própria, para depois você chegar à fêmea. Além do estilo que nós falamos no começo da nossa entrevista, né, que foi sempre sua marca e é a sua grande paixão, do passarinho, né? Regularidade, cara. Eu sempre falo que é a primeira coisa que eu olho, cara. A primeira coisa que eu olho. O passarinho que, independente dele tá, igual você falou, tá no começo da temporada, não tá ainda pronto, mas você vai botar na estaca e ele vai cantar. O pouco ou muito ele canta. Fala um pouco desse seu gosto também, porque é indiscutível que não precisa nem perguntar direito, né? Regularidade. Fala um pouco do teu gosto sobre isso. A regularidade, na minha opinião, aí que entra o maior talento do puxador, do jockey. Por quê? Como eu falei, o casal de coleiros são dois seres vivos, né? E como que você mantém durante aí uma temporada inteira, aqui em Linhares, por exemplo, começa em agosto e vai até abril, valendo pontos. Tem ano que é setembro até final de março, mas é uma temporada longa, temporada única. Como é que você mantém um coleiro em alto rendimento
esse tempo todo. É mérito de quem? Primeiro do passarinho. Segundo, do puxador. É o talento. Não tem mexida fixa. Cada semana o passarinho está de um jeito, cara. Não tem, a fêmea desse color é 5 horas da tarde e acabou. Não é assim. Não é. Tem dia que você tem que puxar para mais, tem dia que você puxar para menos. Aí que entra é igual aquele equalizador de som. Você tem que ir ponta de dedo e ajustar. Por que eu gosto dos passarinhos de mais tempo de fêmea? Porque eles permitem você errar mais. Um passarinho, quando o cara fala assim, meu coelho canta com 1 dia e meio de fêmea. Esse que eu gosto. 1 dia de fêmea, eu gosto. Porque se você errar 2 horas para mais, 2 horas para menos, ele vai cantar. Agora o cara, quando vira para você, meu coleiro é 20 minutinhos de fêmea. Rapaz, esse é sofrido. Porque se ele é 20 minutos, se você botar 25, erra. Se botar 15, erra. Se eu puder escolher, eu não quero coleiro assim. Eu gosto quando é muita fêmea. Muita Se sair fêmea atrasado, se sair atrasado, para no meio do caminho, tem que botar no meio do caminho na Rapaz, fêmea. eu estou puxando 4 filhotes, às vezes 5. Como é que você dá 20 minutos de fêmea no coleiro com um carro cheio de coleiro? Entendeu? É difícil, cara. E uma viagem, a luta que é um passarinho de pouca fêmea. Né? O passarinho de muita fêmea, você mete na fêmea, ele até descansa ali na fêmea, ele acalma, você viaja sossegado, tranquilo, chega, entendeu? Você tem a chance de errar é menor. Sensacional. Vamos falar de uns 2 ou 3 passarinhos aqui. Vamos começar lá pelo Brutus, né? Porque tinha essa característica que é aquele que você falou que é o indivíduo, né? O nível mais difícil, aquele passarinho lindo. É o nível 5. Você tinha. Nível 5. Cara, a dificuldade que você tinha com aquele passarinho. Aquele Brutus ficou muito pouco tempo comigo. Mais um exemplo da minha pouca paciência. Ele veio de Ubá. E a contratação dele é mérito do Júnior, um amigo nosso de Carangola. Eu tinha ido Ubá olhar um outro passarinho e lá na roda apareceu esse grego, que é o Bruto. Na verdade é Bruto, com O no final. Aí o Júnior falou assim, Rafael, a gente veio olhar tal, mas olha o da estaca tal. Ele estava daquele jeito. Isso, nem lembro o ano disso, meu Deus. Vou botar lá em 2014, 2013. Aí trouxe o Bruto. Primeira puxada foi aquela do vídeo. Nem lembro também quando finalizou não, tá, Pablo? Eu sou meio ruim de memória para isso aí, mas... E ele era uma apresentação absurda. Só que o que acontece? Quando o passarinho é muito dançarino daquele jeito, ele é muito influenciado pela parelha. Se uma parelha do passarinho daquele inventa de cortar na hora da final, o que acontece com o seu coleiro? Quebra. Ele perde o estímulo. Não é isso? Então, por isso que eu gosto do nível 4. Porque o nível 4, ele atira, geralmente ele está numa velocidade boa, porque ele não está perdendo muito tempo com briga, e ele vira as costas para o outro. Ele defende sua gaiola, mas ele não é tão influenciado pelo comportamento do que está ao lado. Então, e para encerrar o Bruto ficou pouco tempo comigo, depois foi para o Leandro, foi aí em Brasília, no Nacional, acho que ele deu 128 nos 10 com o Leandro Jiboia lá da Serra, no Nacional em Brasília. Ele foi de Vitória até Brasília, deu 128 nos 10 e cantou pouco na final, 134. Depois ele foi para o Evelyn, do Evelyn eu acho que ele foi pro Henrique lá, o Mago do Coleiro. Acho que chegaram a botar ele na criação lá no Criatório Esperança, seu Haroldo, salvo engano. Não sei, eu não sei. É isso aí. Vamos lá, agora vamos lá, é o louco. Esse eu fiquei apaixonado naquela época. Pau passar todo domingo era pau, 150, 160, 140, 150, 160. E o El Louco, era um baiano amarelo de Minas, lá do Triângulo. Peraí. Rafael, como que era a puxada do Bruto, você lembra? Não lembro não. Desculpa, não lembro mesmo. Então, mas o El Louco eu lembro. Eu lembro. O El Louco, ele veio lá do Triângulo Mineiro, foi para o Zanata, lá em Além Paraíba. Do Zanata foi para o Ricardo. O Ricardo, inclusive, foi um dos primeiros donos do Maluquinho, que hoje está foi com o Kleber, com o Doguinha. E do Ricardo veio para mim. Ele já tinha sido bicampeão em Três Rios, aquela região ali. E ele é um baiano amarelo, de fêmea pronta, como a maioria dos baianos amarelos. E ele morava muito próximo à fêmea sem ver.
ela tinha que estar bem, bem quente. Por que ela tinha que estar bem quente? Para segurar ele. Ele ameaçava cantar, ela machiava. Ele ameaçava cantar, ela piava quente. Ele ameaçava cantar, ela segurava ele. Então, o termômetro dele, a parceria dele era o qual? Era a fêmea quente. Né? E a fêmea dele era assim, o torneio domingo, se fosse domingo, era sábado, 7 horas da manhã, na divisória. O interessante dele, o que era diferente dos outros, ele não travava na fêmea. Era cantando 10 por minuto do lado da fêmea. Você fala assim, não é possível o colher desse cantar na roda. E cantava na roda. Então ele explodia do lado da fêmea, coisa que eu não gosto, coisa que raramente dá certo, mas com ele dava certo. Então esse passarinho, eu acho que a média maior dele foi 204 cantos. O É o Louco, a média maior. Não na minha mão, na mão da minha mão foi 178, eu acho. Ou 188, algo assim. Ele foi campeão de temporada aqui em Linhares em 2014, 2015. Junto com o Mr. M. O Mr. M foi vice-campeão dessa temporada. E aí eu já vou te perguntar uma coisa. Como que você conciliava os dois? Era no mesmo prego? Como que eu conseguia conciliar É o Louco e Mr. M? Não é isso? Uhum. Isso. Os resultados falam por si. O É o Louco, na minha mão, o máximo foi 178 ou 188, algo assim. Saiu da minha mão, foi pro Ralph e deu 204. O Mr. M já passou de 200 aí muitas vezes. Na minha mão, 180 e alguma coisa foi a massa. Então, não tem segredo. Um sacrificava o outro. Eles moravam na mesma casa? Na mesma casa. Aí, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Isso a parceria veio ajudar. Por quê? Eu sacrificava a morada dos dois. A moradia dos dois. O Mr. M era um passarinho gravata, costa cinza, máscara negra, bico amarelo. Então é um gravata puro, sem mestiçagem, praticamente. Ele é um passarinho que não pode ouvir fêmea durante a semana. Ele morava encapado sem ouvir fêmea. Aí ele ia desintoxicando, você entrava com a fêmea nele, sexta-feira, meio-dia, para puxar domingo. Entendeu? Encapava, voador com divisório. O É o Louco já era um passarinho baiano, amarelo, de Minas. Fêmea pronta, fêmea gritando. A parceria dele é totalmente oposto. Aí como que pode? Uma fêmea gritando lá e o outro que não pode ouvir fêmea cá. O resultado foi isso aí. Um foi campeão e vice, mas com resultados que poderiam ser melhor. Com toda humildade eu te falo isso. Foi assim, eu tenho plena noção. Foi por esses motivos que eu falei assim, eu tenho que abrir mão do demolidor. Não tem como eu ter 5, 6, 7 filhotes gritando em casa e um passarinho de alto rendimento. Não tem jeito, né? Então é isso aí, não tem milagre, sabe? Eu já liguei para o Serginho Murilo, que é um pai, é um amigo, é um professor para mim. Um cara que eu tenho uma admiração incrível por ele. Falei, Serginho, caixa acústica funciona? Não, funciona não. O que eu faço para ter mais de um coleiro em casa? Rapaz, você tem que descobrir qual que não agride um, qual que não agride o outro. Não tem jeito, vai sempre vai prejudicar. Entendeu? Essa foi uma das grandes revoluções dessa parceria aí. Dá essa possibilidade de criar mais de um, né? Ora. Porque você altera, você acerta a moradia. Vão ser todos que vão aceitar isso? Não, claro que não, mas está acertando muito. E vai destacar aqui, tá, Paulo? Essa mexida de parceria, eu escutei essa mexida em 2006 com Hélio Venâncio em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Ele tinha um contato em Campos, ele levava coleiro para Campos. Ele fazia parceria. Eu falei assim, Hélio, você é perturbado, isso não tem condições não. O passarinho precisa do ponto, tem que dar fêmea. Passarinho territorialista. Como é que você vai fazer um negócio desse e vai dar certo? Dá certo, sim. Esse sotaque dele, confia em mim. Ele botava na parceria, levava lá para campo, dava show lá no torneio de campo e transferia lá. Em 2006. Aí, conhecendo o Ricardo lá de Anta, Sapucaia, interior do Rio, eles lá nessa região de Anta, Sapucaia, já faziam isso. Eles chamam de mexida do bolo. Que era o bolo. Inclusive, me falaram que tem um criador, ou tinha, não sei, chamado Dadico, D-A-D-I-C-O. E ele, todos os passarinhos dele sempre foram assim, um na cara do outro. Não conheço, isso é o Ricardo que me contava, entendeu?
E a grande dúvida que eu tinha, que essa mexida explodiu foi na época do Maluco, né? Com o Pedro Gualandi aqui de Eu acho Moci. que antes um pouquinho, porque teve o Seu Jorge, né? Que já era uma submissão também, lembra? Lá É, atrás, sim, 2013, é né? verdade, verdade, bem lembrado. Lá de São Sebastião do Alto, do Lucas. Aí, essa mexida, assim, explodiu. Aí a grande dúvida que eu tinha era assim, será que um passarinho, nessa mexida de parceria, ele tem durabilidade? Ele resiste aos anos? Uma temporada, vem na outra temporada bem? Ou isso vai acabando, vai minando a ordem do passarinho e ele vai se deteriorando ao longo dos anos? Pablo, eu não tenho essa resposta ainda para te dar. Eu ainda estou curioso ainda. Acredito, hoje, 21/2/23, acredito que não. Acredito que acho que não atrapalha não, mas é uma dúvida que eu tenho e assim, vamos acompanhar, né? Mas Porque eu. foi uma saída excepcional para muitos passarinhos. Sim, sim. E as médias Não, estão mostrando aí. Rafael, cara, eu também já pensei, porque o próprio Carlos Henrique Mago já questionou isso, a gente em debate, ele tem essa observação que acha que tem prazo de validade. Cara, eu penso que pode até, aqui eu vou até, né, me intrometer aqui na entrevista, quem tem que falar é o doutor Rafael, mas, enfim, o Rafael. Isso. Mas eu penso o seguinte, vamos lá, Rafael, vamos pensar aqui comigo. Você acredita que, por exemplo, um coleiro que seja de mexida fêmea 4 da tarde, ele vai ser essa mexida 5 temporadas? Não Não, vai ser. Ela tem um prazo de validade. Até tem. mesmo ela tem um prazo de validade até mesmo na mesma temporada. Começa 4 da tarde, depois vai para 6, depois vai Sim. para de manhã, ou então vai aumentar. Eu acho que a parceria também, o cara tem que ter essa percepção que o colega também pode ter esse prazo de validade. O que você vai fazer? Por exemplo, aqui eu tive essa observação com o pendrive. Eu comecei Uhum. colocando a semana inteira e eu vi que ele estava esfriando demais. O que eu fiz? Agora eu deixo ele cantar de domingo a quarta e boto quarta, aí ele fica quarta, quinta e sexta nos parceiros. Sim. Eu achei o equilíbrio. Você vê que você tem que mexer, mesmo com o parceiro, com as missões, você tem que ajustar. Não tem jeito, cara. Claro, claro. Não é verdade? E, e outra coisa, o pessoal achava assim, a parceria vai acabar com o estilo do passarinho. Acaba não. Não acaba não. Isso aí, ela faz o passarinho acalmar para você dar o gás da fêmea, mas o estilo dele cantar vai depender do tempo de fêmea que você der e da característica genética. Uma coisa que eu nunca esqueço foi um áudio que você mandou para mim. Já aprendi muito com você, Pablo. Sobre criação. Você falou de uma experiência sua aí no criatório. Você falou assim, Rafael, em determinadas cruzes aqui em casa, dá passarinho carretilha. Em determinadas outras cruzes, dá passarinho de uma fibra absurda, com o mesmo manejo. Meu manejo. Né? Então, assim, hoje eu faço um manejo que eu aprendi com o Léo, meu professor Léo Monteiro, lá do profissional. Mas eu me pergunto, já falei isso com o Léo, eu me pergunto se o manejo é o mais importante ou se é a genética. Eu creio que seja a genética. Sabe o que eu penso? As fêmeas. Qual o manejo de fêmea? Não é sempre misturado? Manejo de fêmea é isso. Nasce filhote, sai da sexuagem e joga a fêmea pro bolo. E tem fêmea que, pro macho cruzar, é uma luta. De tanta fibra que tem, de tanta fúria que tem, de tanta valentia que tem. Tem outras que são a fêmea morna. Com a mesmo manejo. Né? Então, hoje, dia 21/2, eu acredito que depende mais da genética. Mas, para não errar, eu faço o manejo. Porque o manejo eu acho fundamental para o encarte do dialeto. Para você encartar o dialeto que você quer. Rafael, vamos passar em dois passarinhos aqui para a gente chegar na Tá. parte de criação, que eu acho que você deve estar muito ansioso. Eu também não posso estender muito o seu tempo aí. Vamos lá. Não, Comendador e Demolidor. Vamos aprofundar um pouco mais nesses dois baianos que eu me tornei fanzaço, cara. E o Comendador eu pude acompanhar um pouco dos seus vídeos. Você já. Na época do Comendador, você já foi uma época que você começou a se interagir um pouco mais, Instagram, Facebook, postava um pouco mais da rotina. Eu lembro do Comendador saindo de muda, agosto, cantando muito, já no voador e tal. Então, um passarinho muito interessante para a gente conversar. E um estilo
Espetacular, né, Rafael? O comendador, a gente brincava aqui que ele desfilava. E ele é aquele passarinho que geralmente eu não gosto de coleiro que canta de bico para cima, fazendo assim. E para mim é passarinho que não tem muita ordem. Igual tem café quando está querendo enfermar, levantando o bico. E ele foi o único não, mas um que canta assim e é firme. Ele desfila, ele passeia geralmente ele vai no puleiro de baixo, assim, tem 3 embaixo, né? Ele passeia, levanta o bico, canta. Ele é um desfile de gala, né? E ele é a mesma coisa, baiano amarelo, lá de Pará de Minas, foi do Letinho, depois foi do Julinho, veio para mim e foi para o Serginho. Foi para o finado Matheus, lá de Campinas, de Matheus foi para o Serginho. Ele era assim, morava no piado da fêmea, a fêmea segurava e ia acalmando ele tinha que morar sozinho, ou ouvir muito longe, e 4 horas da tarde, se eu não me engano, era 4 horas da tarde, voador com a fêmea. Só que a fêmea não é. Hã? Era embolado junto com a fêmea? Embolado. E ele era a fêmea dele não era uma fêmea doidona, não. Era uma fêmea mais branda, chamadeira, mas não era escandalosa igual do El Louco, não. E era um passarinho. Eu acho que ele foi vice-campeão aqui comigo. É isso aí. O campeão foi um ex-passarinho meu, o faixa preta que veio de Pádua, que era baiano branco do bico amarelo. O faixa preta foi campeão na mão do Gilberto, um amigo aqui, e eu fui vice-campeão com o comendador aqui na temporada. E contigo, comendadora, tinha uma regularidade e também... muito regular, muito regular. Ele tinha assim, se você puxasse ele mais frio, tipo assim, o nível 4, 3 para 4, ele ficava mais veloz. Ele cortava muito canto. Ele ficava mais veloz. Só que aí você trabalhava muito no limite inferior, às vezes ele finalizava baixo, porque ele estava com muito pouco gás de fêmea, entendeu? Ele estava muito, muito fraco de fêmea, então era tênue ali o limite, entendeu? Mas era a chance de você beliscar algo mais alto, entendeu? Puxando ele no nível 4 para 5, ele era desfile de gala, só que a maioria dos resultados era 160 cantos. Por quê? Chegava na final, era 11 por minuto. 11 por minuto, com perder tempo um pouquinho, 160, 155. Muitos resultados dele são isso, 155 a 165. Isso eu estou falando na época que morou comigo, sabe? O passarinho muda, né? Você sabe disso. Sim. Isso eu estou falando de 2015 ou 2016, né? Não sei como é que está hoje, eu não tenho conversado com o Serginho sobre ele. Mas nessa época, nessa idade aí, ele tinha esse comportamento aqui comigo, né? Já o Demolidor, não. O Demolidor, ele é um puro sangue indomável. Pensa um puro sangue de sangue quente, difícil de pilotar, uma Ferrari V12, difícil de pilotar, mas se você tiver um talento para pilotar, é uma alegria absurda, é uma coisa que arrepia só de pensar. Rapaz, você vai, quando você assistir essa entrevista, você vai ver que quando você começou a falar dele, chega a sua feição mudou, cara. Ele é demais, ele é demais. Ele é um passarinho assim, mesma coisa, baiano amarelo, de Minas Gerais, fêmea pronta, fêmea dele é louca, fêmea pronta, e segurava ele o quê? A prontidão dela segurava ele, né? Ele ia acalmando, na fêmea pronta, acalmando, e você botava na fêmea... Só no piado. Só no piado. E eu botava na fêmea 13 horas, 14 horas, já puxei com fêmea só no dia, entendeu? 5 horas da tarde. Dependia de como estava o macho e a fêmea, né? Aí esse ano agora, eu inventei uma mexida com ele. Para acalmar ele, eu botava 3 dias ou 2 dias antes um parceiro na cara dele. E deu certo demais. Tanto que ele foi para o Júnior lá, já deu 190, 189, e ele não está puxando por questões de documentação que tem que esperar, né? Mas esse passarinho vai explodir.
Ele deu 1,64 nacional comigo nessa mexida já, no 1,64 nos 10. Na final, ele ainda não estava ajustadinho, ele encostou, deu 150, 146 na final. Mas ele vai explodir, porque agora a gente já consegue acalmar ele com o parceiro, e aí você mantém ele cantando de fêmea fria. Você entendeu? Que beleza? Mas eu falo que é uma Ferrari V12 difícil de pilotar, por quê? Com 1 hora, eu tenho vídeo dele com 1h30 na roda, passando 29 cantos, 27, 28 minutos. Você imagina? Mas não é cantando paradinho, não. É com apresentação de outro planeta. É desfilando, é brigando, é agressivo, ele canta numa altura, ele corta, ele dá 1, 2, 3 cortes e um canto cheio. Igual o Fogo Selvagem fazia. 1, 2, 3 cortes e um canto cheio. 1, 2, 3 cortes e um canto cheio. Então, e é o passarinho de 2016. Então, ele tem um potencial absurdo, porque a gente sabe que o passarinho vai ficando mais velho, a velocidade geralmente vai subindo. Né? Rafael, e os vídeos que você... Já viu alguns vídeos do Demolidor, ele mais paradinho, isso depende muito do momento também que você vai filmar ele, claro. Mas confesso que às vezes eu ficava assim, tem alguns vídeos que ele tá um pouco voando, um pouco, aí eu fiquei pensando assim, será que o Rafael naqueles momentos ali assusta, ou não, é dele mesmo, aqueles voos e tal? Não, ele é agitado, ele é, assim, ele é agitação, ele é um passarinho de 9 gramas, ele tem 9 gramas, ele é pequenininho, mas é um trinca-ferro de 9 gramas. Ele é agressivo, ele canta alto, ele vai lá e vem cá. Mas aí que é o segredo, assim, a gente conseguir segurar a Ferrari para ela ficar menos agressiva, para cantar no nível 4, é o ideal. Ele no nível 4, ele deu 203 comigo e vai dar muito mais que isso na mão do colega lá. Entendeu? Porque ele no nível 5 é um espetáculo. É difícil não aguentar do lado, mas é difícil pilotar. Né? Todo coleiro no nível 5... Não vai cantar briga, tudo que sabe na final. Briga muito, né? Perde tempo, briga, etc. Mas é isso. Sensacional. O Rafael chega a brilho, sorriso em falar do Demolidor. Só uma dúvida aqui, tem uma época que você chegou a transferir ele? Sim. Ele foi transferido em 2019 lá para o Alexandre, de Belo Horizonte. E lá ele não se adaptou bem. Chegou a dar 181 com ele, e outras médias baixas, mas não rendeu bem lá, e eu repatriei e troquei no Viper. Fiz uma transferência, transferi o Viper e trouxe o Demolidor de volta. E aí, voltando para cá, ele foi campeão de temporada de novo. Ele tinha sido campeão, foi para lá uma temporada, na hora seguinte voltou para cá e foi campeão de novo aqui. Qual mais Agora tem outro interessante para a gente falar, que é o V12. É isso que eu ia falar. Qual é o mais seguro daquele que você pode entregar assim para qualquer garoto, vai esse aqui vai cantar? O V12 é esse passarinho? Não é não. Eu acho que não tem. Não? Eu acho que eu nunca tive coleiro assim, não. eu acho que eu nunca tive um coleiro falar assim, pode fechar o olho que vai lá que busca o troféu. Rapaz, coleiro é coleiro. Difícil, Rafael. Mas esse tem uma regularidade também incrível, né? E a forma pelo que você falou, parece que ele mora na prateleira com as fêmeas, é isso? É, isso. O V12, ele é um passarinho que já chegou a dar 213, 155 nos 10 e 213 na final. Qual a característica dele? Canta lindo na roda, canta pulando e fincando do lado. Ele canta muito bonito, passeando e asa arriada, inclusive ele transmite essa característica de asa arriada para os filhos, que eu gosto, né? Canta, e o curioso do V12 é que ele canta com muita regularidade no torneio, é um passarinho linear, toda hora ele está passando média. Nos torneios que ele deu média mais alta, por exemplo, deu 155 nos 10, 213 na final. Vem no estadual em Biraçu, 140 em 10, 194 na final. Foi no torneio em Baixo Guandu, 137 nos 10, 197 na final. Comigo aqui em Linhares, aqui no nosso torneio aqui, 188 na classificação 120 e pouco. Então ele mantém, é aquele passarinho, sabe? Que mantém média. Mas corta pouco. Então ele é um passarinho de canto cheio. É aquele passarinho que é na retomada. E
ele tem uma retomada muito boa. Eu passarinho aqui em casa, tranquilo, lá só ele. As paredes eu passo 18, 19, entendeu? De tarde. E canta 11 meses, 10, 11 meses no ano, e o dia todo. Eu passarinho que, se você deixar ele aberto, ele é da hora que clarear, anoitecer. Se acender a luz à noite, o bambu geme. Ele tem um pulmão que parece que tem dois. Entendeu? Ele tem essas características. Agora, para cantar no torneio, qual que é a morada que deu certo o V12? Qual que é a parceria dele? Parceria com fêmea. Você vai voltando fêmea. Tem a fêmea dele. Eu deixo ele na cara dela. Só que deixar só ele e ela, ele enfema. Aí vai passar de fêmea, lógico. Aí você vai e bota uma fêmea para atrapalhar. Ele continua cantando. Bota duas. Até ele parar. Geralmente com a dele mais uma, ele já para de enfemar. E é nítido. O passarinho para de chanchar. Então o chanchar, ele para de chanchar na hora. Você botou uma fêmea ali para atrapalhar o namoro com a fêmea dele, ele para de chanchar. Aí você mantém ele bom. Quebra o clima. Quebra o clima. Aí você mantém ele linear, morando com a fêmea dele, e outra fêmea, num voador de 80. Eu deixo um voador grande, porque questão de... Não é por mexida não, porque eu gosto de deixar mais espaço um pouquinho. Mas você pode apertar também. Às vezes eu boto a divisória, eu achei que ele está meio saliente demais, eu boto a divisória, aperto mais, aí ele esfriou, eu abro, entendeu? Eu vou trabalhando assim. Aí chega na véspera do torneio, se o torneio é sábado, sexta-feira, às 7 horas da manhã, eu tiro a amante, ou uma ou duas que estão ali para atrapalhar, só ele e a dele. Aí, tem duas opções. Se ele já entrar forte na fêmea, já tremendo o lado, já aberto, eu não gosto. Aí, o que eu faço? Eu tiro ele da fêmea, encapo na gaiola de torneio, deixo ele do lado da fêmea encapado. Aí a fêmea voando no voador, ele, fecha o bico. Aí ele fica só chanchando, sem cantar. Aí quando for no final do dia eu vou e introduzo ele nela. Aí puxo no outro dia. Então é isso. Tem dia... esse que é o pulo do gato. Para você travar ele, é você encapar na gaiola de torneio e a fêmea voando no voador do ladinho assim, ele para. Só o barulho dela voando, ele já trava, ele fica chanchando sem cantar. Ô, Rafael, mas como que você consegue fazer isso, cara? Porque você faz a casada dele, mas você tira ele desse ambiente. Aí, como é que tá a tua casa hoje? Porque você tem criatório, e como é que você tá lidando com isso? É uma confusão, Pablo. Pensa na confusão. Porque vai ter filhote cantando, vai acabar estimulando ele, mesmo assim ele trava. O terreno da minha casa é um terreno estreito e comprido. Tem 60 metros de fundo. Logo quando você entra no terreno, tem um criatório. É um cômodozinho, uma laje, um cômodo de 6 metros quadrados. É o criatório. Ali tem as fêmeas chocando. No meio do terreno, tem a minha casa, que é uma casa pequena. Dentro dessa casa tem um jardim de inverno, que eu fechei ele. Não fica acústico, mas ele fica bem fechado. Então, geralmente o passarinho que mora no jardim de inverno não escuta as fêmeas piando lá dentro. Entendeu? E lá no fundo do meu terreno tem uma área de churrasco, que é onde eu tenho geralmente outro coleiro, ou um filhote e tudo. É o ideal? Não, não é o ideal. A gente sabe que o ouvido deles é mais potente que o nosso, mas é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. É tanto que, com essa dedicação aos filhotes agora a partir de janeiro, o V12 não está na minha casa. Ele está emprestado lá no criatório, numa cidade aqui ao lado. Ele está na reprodução. Então, eu reproduzi ele no final do ano passado e ele está emprestado para o amigo Filoso, lá do criatório, lá de Jaguaré. Por quê? Porque eu não tinha condição de puxar ele mais 5 filhotes. Entendeu? Não tem milagre, fala, infelizmente. Mas vamos lá, vamos chegar na filhotada, vamos na reta final agora, vamos falar daquilo que... E o V12, só para incluir, ele foi vice-campeão aqui em 21-22. 21-22 ele foi vice-campeão aqui. Tá bom? Vamos falar agora de... O que não é fácil ser campeão ou vice-campeão aí em Linhares não é fácil. Hein, não, o torneio aqui... bicho aí, velho, você é louco. Vamos só abrir um parênteses aqui. O torneio aqui da CAP Linhares, que hoje está administrado pelo Natan e pelo Boca, é um torneio muito bom, Pablo. Os meninos estão de parabéns, eles se dedicam, é um torneio sério. Além do Natan e do Boca, tem o Davi, tem o Paulo César, eles pegam firme mesmo. É um torneio que começa às 8 horas da manhã, entendeu?
um torneio sério, termina tarde, não termina cedo, não é torneio de 2 horas, é torneio de 3 horas, 3 horas e meia. 3 horas começa a marcar a final. Aí você vai com 2 marcações de final, termina que horas? Você entendeu? Então é um torneio sério, não é um torneio... É tanto que é prestigiado. Quando a pessoa quer testar um passarinho aqui no norte de Santos, vem em Linhares. O torneio é muito bem organizado, sério, bem divulgado. Os meninos são bons em mídias sociais, em redes Você viu as sociais. camisetas? Você viu as camisetas aí? Eles fizeram com a gente aqui. Ah, é? Não É, sabia, não? se você ver, tem a logo lá do Criatório é Demais. Ah, que legal, rapaz. Que legal. Os caras são E aqui em Linhares tem uma particularidade, é o seguinte, é uma cidade de 200 mil habitantes. Só que é uma cidade próxima ao mar. Não é no mar, mas está a 40 quilômetros da praia. E é uma cidade plana e clima de praia. Então, é a terra do coleiro. Aqui, quando você entra nos bairros, aqui, numa época dessa de fevereiro, janeiro, dezembro, é uma coleirada cantando absurda. Casa sim, casa não, tem um coleiro. Então, é muito criador de coleiro. Trinca-ferro aqui não vai para frente. Roda de trinca-ferro aqui dá 20 gaiolas. Mas de coleiro é 160, 140, 150, sem ser festivo. O pessoal é louco com coleiro aqui. Louco. E é só coleiro. O curió é pouco. Sabiá é pouco. Azulão nem fala. Caboclinho nem fala, nem tem. Bigodinho nem se fala. Agora, coleiro é paixão local mesmo. Isso está se espalhando para o Brasil inteiro. Eu tenho ainda a impressão que os torneios, né, criações de coleiro, ainda devem invadir outros estados que não tem tanta cultura, como ali Sim. a parte, como que chama aquela parte ali? Amazonas, Acre, aquela parte. Eu acho que ainda vai chegar, que você não vê notícia dele. Até Mato Grosso você vê que já está começando a adentrar aqui em algumas cidades, alguns interiores aqui de Goiás também, já está chegando, já está tendo torneio. Olha, tá realmente... E eu fico feliz demais, cara, porque colheiro, eu também. E eu estou mais feliz. Eu estou mais feliz ainda que agora a gente está conseguindo mostrar para a população daqui, para os amigos daqui, que a criação de cativeiro tem resultado. Você entendeu? Porque como tem muita oferta, coleiro aqui tem muito, o pessoal olhava sempre com olhos tortos o passarinho, assim, filhote. Ah, não, isso não tem futuro, não. Isso aí é filho de fulano com Beltrano, mas não dá nada, não. Você entendeu? Aí você começa a fazer um trabalho mais sério, você mostra na roda, o passarinho com atitude, com comportamento de torneio, tudo. O pessoal já está começando a enxergar diferente, sabe? Então, aí o que me deixa mais feliz é isso. E aqui, eu sou muito grato ao pessoal daqui, porque eles me ajudam muito. Você imagina você puxar 4, 5 passarinhos e eu não tenho ninguém me ajudando. Eu vou sozinho no carro. Eles me ajudam, rapaz. Eles me ajudam a marcar. É muita ajuda que eu tenho. Eu sou muito grato ao pessoal daqui, viu? Eu agradeço a galera aqui. Porque poderia fazer um boicote e falar assim, deixa o Rafael se virar para lá. Ele trouxe 4 passarinhos. Ele se dane. Não, rapaz. É um preocupado comigo, me ajudando e tal. Então, é muito bacana isso. Os próprios chefes de torneio, eles ajudam e pegam junto, né? Então, e eu já prometi, novidade. Temporada da Cap Linhares. Nós estamos 22, 23. Na temporada 23, 24, a premiação do primeiro lugar vai ser um filhote de Criatório Linhares. É isso aí. Isso já está combinado. Isso seria um segredo, mas eu estou com a boca muito comprida. Já estou falando aqui. Você não é baú para guardar segredo. A propósito, um abraço lá para o Natan, para toda a turma da Cap Linhares, que está sempre em contato com a gente aqui. Realmente, como o Basílio falou, é notório que eles fazem um trabalho aí muito sério. Eu percebo que eles têm esse engajamento de trazer todo mundo, de fazer as camisetas, né? Aquela coisa, aquela festa. Isso é muito legal. Rafael, para começar a falar de criação com você mencionou aí sobre essa questão de que as pessoas duvidavam, né? Eu queria saber se você, antes de criar, já teve algum momento que você também duvidou, que você teve algum pé atrás com relação a esse assunto de genética, muitos criatórios naquela época surgindo, muito marketing. Você teve alguma crítica com relação a isso ou você, de bate-pronto, já acreditou e já sabia que ia chegar nisso que chegou hoje? Não, eu não sabia, não. Eu tinha muita dúvida até conhecer a genética do profissional, do amigo, irmão, do Léo Monteiro. Eu via alguns passarinhos interessantes, sim, sem dúvida, mas a maioria
e eu não soubesse. Quando você fala assim, esse é filho de fulano com Beltrano, é de cativeiro do criatório e tal, você olha, querendo ou não, você força o seu olho para agradar, porque você olha diferente, né? Mas se me tampasse assim, a informação, olhava assim, para mim era passarinho comum. A maioria, para mim, era comum. Entendeu? Passarinho cantando por barulho, sem atitude. Assim, aquele nível 3 que eu falei. Na bitola, mas parado, estático, sem atitude, entendeu? Aí quando eu já estava até um pouco desanimado, tá, Pablo? Eu tirei aqui uns passarinhos sem velocidade, sem canto, porque eu fiz um manejo embolado, pegou uns cantos horrorosos, tatu com cobra, e eu gosto de dialeto, eu não gosto de qualquer canto. Aí, estava bem desanimado. Aí surgiu um resultado lá em Bom Jesus, de um passarinho chamado Profissionalzinho. Fui olhar o vídeo, rapaz, 191 cantos. Fui olhar o vídeo, falei, misericórdia, as pernas até tremeram. Rapaz, que máquina é isso? É filho do profissional. Quando falou que era filho do profissional, veio à mente o profissional do Léo Monteiro, do Coleiro de Trinca. Eu falei, será que é filho do profissional? Exatamente, filho do profissional. Falei, misericórdia. Aí comecei a fuçar. Fui no YouTube, olhei lá uns vídeos, já chegou pelo WhatsApp também uns vídeos dele cantando em casa, passando 27 minutos em casa e com atitude. Falei, meu Deus do céu. Aí eu olhei outros filhos, com outras fêmeas. Vixe Maria. Eu fiquei doido. Foi, Pablo, a vontade que eu tinha era de pegar tudo que eu tinha, acabar com tudo e começar do zero. Eu falei assim, eu tenho que começar a andar. Aí, rapaz, porque não é porque é melhor do que ninguém, não, longe disso, mas atendia ao meu gosto. Né? Assim, atendia ao que eu gostava. Né? Às vezes tem outra genética famosa aí que tem muito mais resultado, para 300, a 400 cantos, a 500 cantos. Que atende o gosto de outras pessoas, né? Exatamente. Quando eu bati o olho naquela genética ali, bateu com o quê? Com o gosto de Rafael. Então, é o melhor do mundo? Não, longe de ser o melhor, mas é o que eu gostava, o que eu gosto. Aí eu falei, rapaz, eu vou atrás disso. Liguei pro Léo, que você já conheceu. É um ser humano invejável. Né? Ele me ensina a cada dia. É um cara que eu tenho muita gratidão por ele. E a educação? E a educação dele? Não foi o está acabando a bateria de choque principal. E agora? Será? Acabou a bateria. Tá. Vamos por isso mesmo. Está ouvindo agora? Tô. Pois é, aí não foi o profissional, era profissionalzinho, eu troquei para profissional júnior. Não foi o profissional júnior que veio toda a amizade, todo o conhecimento do Léo, né? O passarinho foi só um instrumento. Mas aí deu certo e até anotei a data aqui, ó. 30 de março de 21. Foi no mês de março de 2021 eu trouxe o profissional júnior para cá, junto com mais duas irmãs. Uma filha da Pretinha, que é a mãe do profissional filho, e a outra filha da Rafaela, que foi um presente do doutor Rafael lá de Pádua, que é primo dele. Então eu trouxe 3 animais. Nessa final de temporada 21, foi em março, abril, eu consegui cruzar ele, mas só deu fêmea, deu 2 fêmeas. Salvaram-se 3 fêmeas. Uma depois que morreu. Aí foi para a muda, em meados de 21, veio a primeira ninhada, que nasceu dia 1º de 11 de 21. 2 machos, graças a Deus, 2 machos. E daí passou essa temporada, eu até anotei aqui para não esquecer, eu tirei 1, 2, 3, 4, 5, 6 machos. E as fêmeas, né? Dele. E tirei mais 2 machos do V12 com uma profissional dessas duas profissionais. E foi o que eu estou começando. E esses machos são os que estão começando agora a introduzir nos torneios. Eles fizeram. São 3 ou 4 filhotes que estão aí cantando quase todo domingo aí, né? Ou melhor, todo domingo, né, Rafael? Foram. São 3 irmãos. 3 irmãos inteiros. E agora eu comecei com outro, que é filho de uma fêmea dessas. Um V12 com uma fêmea dessas. Né? 4. O quinto era filho
Demolidor, que eu transferi agora, meu 142 de canto outro dia. Né? Então, o Pablo, o que me impressiona? É muito pouco indivíduo. São poucos animais. São poucos animais. E precoces. O mais velho hoje tem 15 meses. Mas teve filhote que começou o torneio com 10 meses. 10 meses estão colocando no torneio. E pouquinho, poucos indivíduos. Né? Do montante, poucos. E o aproveitamento está alto. E estão cantando em qual nível? O mais alto foi o 17. Agora, no último torneio, deu 191. Não, eu falo dos níveis que você mencionou, dos colheiros. Via de regra, eles estão cantando em qual? No terceiro, no quarto? 4, já cantaram no 5, mas a média foi baixa, 111. Para dar essa média de 191, acima de 150, nível 4. Entendeu? Você está feliz demais da conta, ué? Tá doido. Estou demais. Nossa. Eu falo com o Léo que é realizar um sonho. Você consegue imaginar você conseguir produzir coleiro que te agrada? Passarinho de 1 ano de vida. Em 1 ano de vida nasceu um filhote na sua casa. Você ajudou no tratamento, você cuidou, você deu banho de sol quando era novinho, você fez o manejo, você viu a muda de ninho, você viu a muda de 3 meses, você viu a muda de 6 meses, você fez o acasalamento, fez a mexida, ensinou a usar a capa, chegar no torneio, rapaz, você fechar o ciclo. Rafael, e tem uma outra coisa aqui. Pô, cá para nós. Você a vida toda contratou passarinho. O que sairia um passarinho desse cantando 191 para vir pro prego do Rafael? Pois é. Na verdade, ainda tem esse lance aí também, né, Rafael? É isso assim. Eu acho que a gente não deve se balizar nisso, porque nunca dá certo, né? A gente tem que botar. O foco tem que ser outro, mas isso é uma consequência, né? E você faz o seu hobby ficar sustentável, um hobby, né? E é uma alegria absurda. Esse 17 mesmo, eu sempre comentei com o Léo, o 17 é diferente. Ele novinho, mexe na gaiola, ele pede ordem. Novinho. Estou mudando de um canto para o outro, tá. Que bicho resmungão. Aí, ele veio a mudinha, aquela primeira mudinha de 6 meses, eles saem dessa muda com um canto definido, né? Geralmente. Veio encartado bem e rápido. É nessa hora que eles botam a velocidade. Rápido. 23, 24. Olha, já estou produzindo velocidade, já é alguma coisa, porque antes não está produzindo velocidade ainda. Aí, cada filhote é interessante. Cada semana é uma evolução, né? E é rápido, é evolução e é rápido. Aí começou a se engraçar com a fêmea, começou a chanchar para ela. Olha, já está escolhendo a fêmea. Que engraçado, está escolhendo a fêmea. Aí, deve ser essa aqui. Deixei com ela uns dias. Quando eu separei dela, uma onça. Aí você fala assim, Rafael, eu preciso de ter treino para cantar de cara? Nunca treinou. Precisa de treinar para andar de carro? Nunca andou de carro. Precisa de acostumar a enfileiração de leão? Não. É isso aí que eu falo, que eu acho que é aptidão. É igual o cavalo, o mangalar e machador, que é bom de sela. O treino pode melhorar, mas ele marcha desde que ele nasce. Já nasce daquele, né? Verdade. Né? Um cavalo de quarto de milha que é bom de boi, ele já tem o instinto do boi. Um cachorro, que é esse cachorro de gado, ele já vai no mocotó da vaca ali pegando. Então, isso está me encantando, cara. Esse 17, por exemplo, estou falando só dele, porque depois eu vou falar do outro. Esse passarinho, a primeira puxada, ele tinha 10 meses. Eu tirei do criatório, eu crio assim, falando do manejo agora, eu crio separado, do jeito que o Léo ensinou. Definiu a sexagem, é macho, separado. Não tem contato visual, mas é um do lado do outro. E o professor ensina, vamos pegar o mesmo dialeto. Né? Dou banho de sol, a minha casa tem bicho solto, tem cachorro, tem bentivi, tem sofreu, tem tudo quanto é passarinho que você imaginar, tem sanhaço, tem pardal, tem rolinha, tem canado, tem tudo. Então eu já acostumo com tudo, na hora do banho de sol ali. Né? Mas acabou o banho do sol, prateleira, um do lado do outro. E o professor na cabeça dele. Aí. Quem é o professor? O próprio pai. E fez diferença no professor da mídia.
Os que nasceram no final de abril, que o profissional já não estava cantando bem mais, estava indo para muda, foi mais difícil encartar. Eles vieram com um canto meio bagunçado, aí eu segurei ele para não cantar errado, segurei, travei e esperei o pai embalar agora, vindo da muda, na cabeça dele. Porque, realmente, não interessa. O que interessa é cantar, mas eu gosto do dialeto do canto acelerado. Eu não gosto de canto de batida lenta. Tipo assim, ó. Tchau, tchau. Não gosto. Eu gosto do canto aceleradinho. Eu acho que faz diferença na retomada. Um que canta assim bonito é o Yakut, né? Do Felipe. Lindo, né? E o Bonés? Bonés é um sonho de consumo. É luxo, né, rapaz? É luxo. Então, aí, Pablo, assim, esse 17, com 9 meses por aí, eu vi que ele estava gostando de uma fêmea. Com 10 meses, eu tirei do criatório, levei para esse jardim de inverno que eu te falei, uma quarta-feira. Ele já estava bem morno, porque ele estava morando no criatório embolado, para não atrapalhar o pai que estava cortejando as fêmeas. Levei para o jardim de inverno, ele saí daquele ambiente ali, botei na fêmea, ele pegou a fêmea, puxei. Nunca tinha andado de carro, nada. Quando ele viu outro macho, que eu já tinha testado se ele tinha agressividade dentro do criatório mesmo, tem até uns vídeos que eu postei, eu vi que ele já tinha agressividade, já sabia o que era o macho, entendeu? Quando ele chegou no torneio, que ele viu que ele estava num ambiente que só tinha macho, que ele tinha que se virar para defender a gaiola dele, ele se transformou. E é imediato. A coisa, por isso que eu falo que a genética é impressionante. É aptidão mesmo o negócio. É verdade. Cara, isso aí para mim tá ficando cada vez mais claro, né? E eu tenho trabalhado aqui também para chegar nesse nível aí, né? De excelência. Uma coisa que o Oscar falou na entrevista com ele agora recentemente, ele falou assim, rapaz, não tem como criar bom com bom e nascer ruim, cara. Se tiver aptidão, então se você une duas genéticas de aptidão, a probabilidade é muito grande, cara. É quase 99%, né, Rafael? E a mãe desse especificamente, é filha de um colega que tem uma apresentação espetacular. Tem aptidão. Então, assim, veio o pai e veio da mãe, né, também. Ó, só para acrescentar isso aqui, os filhotes que mais deram resultado dessa temporada agora passada aqui do nosso criatório, genética do Edmais, cara. Passarinho de roda, cara. Não tem jeito, cara. Quantos anos o Edmais vem mostrando, cantando em alto rendimento? Muito tempo. Há 15 a 16 anos, cara. Eu acho que ele vai bater o recorde do Paredão de Aço, viu? Porque o Paredão de Aço acho que foi 16 anos, cara, cantando direto. No último torneio agora, o outro filhote, o 011, fez uma coisa, o colega, infelizmente eu não consegui filmar, só o marcador, que é o Natan, que marcou, o chefe, o presidente nosso, marcou, ele deu 157 na final. Mas ele fez uma coisa que aqui é o que eu espero do passarinho de torneio. Ele estava do lado de um passarinho muito bom, disputando, fundo trocado. Aí o passarinho do lado voou diferente. Voou, mas não é voar corrido, não. Ele voou, não sei se ele se assustou, ele voou, deu uma espanada na gaiola, mas não é corrido, não. Ele se assustou com a aula. Rapaz, o filhote, levantou assim a cabeça, assim, ó, murchou, baixou, fez cabeça de cobra, levantou o bico, deu 2 cortes, assim, rodou a cabeça, foi lá, cantou, voltou e falei, rapaz, o poder do torneio tem que ser isso. Ele tem que defender a área dele. Outra Rafael, coisa. Sim, pode concluir que eu vou te fazer outra pergunta. Outra coisa que eu observo muito, como que sai do torneio. Entendeu? O passarinho tem que sair inteiro do torneio. Tem que sair batendo, tem que sair por cima. Na hora que você tirar ele do torneio, tem que estar soprando. Né? Tem passarinho que, como sai do torneio, que está se pedindo pela misericórdia de Deus. Né? Eu
eu fico de pé atrás. Aquele passarinho que o dono já tem que tirar e esconder logo que o trem está desandando. Eu fico com medo. O que significa quando o coleiro faz esse gesto de cobrinha, que ele acasala? Na sua observação, o que significa isso? Ele significa que ele está pegando um momento de oportunismo. Ele viu alguma fraqueza, alguma coisa no parceiro do lado e ele se hipnotizou com aquilo. Entendeu? Não gosto que canta fazendo isso o tempo todo, porque para mim o Patrício faz isso o tempo todo. Ele é oportunista, ele precisa estar parelho o tempo todo, dando condição a ele. Mas isso eu gostei que ele fez, porque ele é um passarinho sério, ele é uma marreta. Ele é sério, concentrado, ritmado. Quando algo chamou a atenção dele, ele estava atento, né? Ele estava atento, justamente. E qual é a prova disso? Ele volta do torneio, ele sai da estaca, moendo pau. Ele sai louco da estaca. Ele volta, eu volto com ele no carro sem capa. Ele volta no carro assim, ó, louco. Alucinado. Então ele está enraivado, ele está naquele dia dele ali que ele fala assim, olha, ninguém me segura não, porque eu quero defender meu espaço. Perfeito. Cara, que entrevista sensacional. Poxa, foi tudo que eu imaginei, foi tudo que a gente, né, já tinha em mente, que sabia que ia ser um bate-papo extremamente divertido, produtivo. Como o Rafael falou, veio na hora certa, ensinou para a gente na hora certa, e a gente só tem a agradecer a sua presença aqui, Rafael. Quero encerrar essa entrevista dizendo que estou muito feliz, né? Eu te agradeço. Hoje não é porque não sua presença, mas seu canal, se não for mais, é um dos mais respeitados no meio. É uma ferramenta que veio para agregar os criadores, trazer conhecimento. É fantástico. Assim, quando eu falei que eu assisto as lives antigas, eu assisto mesmo. Às vezes eu estou sem sono à noite e tal, eu pego uma live, eu aprendo com você, eu aprendo com o Bruno, eu aprendo com o Serginho, eu aprendo com o Mário dos Coleiros, eu aprendo. E a gente que é apaixonado, a gente tem que ter humildade sempre, que a gente não para de aprender, não. Entendeu? Quando eu falei que eu aprendo com o Léo todo dia, eu aprendo com o Léo todo dia. Aqui no torneio, às vezes no torneio eu sou meio autista, que eu fico só, tanto coleiro, eu não sou de ficar conversando muito, eu quero ligado nas gaiolas. Mas toda hora meu ouvido está ali, ó. Porque sempre tem um comentário interessante. Não é assim? É verdade. Então, e você falou uma coisa interessante, viu? Tem hora que também que eu estou no torneio. O cara vem falar comigo, Aí o cara pensa que às vezes é vaidade, é porque não é não, cara. Bicho, vocês têm que entender que no torneio, velho, é igual o Rafael falou, tem hora que a gente fica aqui ligado, a gente está olhando pro passarinho, estudando o passarinho, e o cara fala com você, às vezes você não responde direito, não dá aquela atenção, mas não é porque você não quer, é aquele momento do torneio que não te permite isso, só para deixar bem claro, né, Rafael? E para deixar bem claro também, tudo que eu falei, às vezes eu falei um monte de abobrinha, um monte de besteira, é no que eu entendo até hoje, 21/2 de 23. Às vezes eu aprendo uma coisa amanhã e eu falo assim, vixe, falei uma merda lá com o Pablo, lá, não é nada disso que eu imaginei. Mas é isso, o conhecimento é dinâmico, a gente vai aprendendo e vai ensinando, né? E a vida vai girando. É isso aí. Rafael, que Deus abençoe você, abençoe a sua família, prospere aí, né? Que venham mais filhotes e quem sabe aí se o Léo quebrantar esse coração de pedra dele para passar, que ali para passar o passarinho é um coração gelado. Mande um para cá, viu, Léo? E a gente encerra essa entrevista aqui maravilhosa, espetacular, com o Rafael Basílio. Que Deus abençoe. Valeu, Rafael. Grande abraço a todos. Obrigado a todos os amigos que participaram da caminhada até agora. Valeu, valeu.
avô e neto. 200 canto moleque e 130 o 09. Avô e neto, vamos criar e preservar. Final de torneio aqui na Capinhares. 011, 151, 017, 162.